Fala pessoal do Promovil, tá começando Na Escuta, o seu podcast Brand Experience. Estamos aqui no Rio to See, o maior encontro de criatividade da América Latina. No estúdio oficial aqui do evento, nós somos parceiros de mídia e editorial deste grande encontro. Tá sendo incríveis os papos que a gente tá tendo aqui, né? E nesse quarto episódio, eu trouxe uma pessoa super especial para falar de uma marca que tem investido muito em grandes experiências, tá no território da música. Tô aqui com a Carol, da TIM. Prazer, Carol, em te receber. Vai ser um papo bem bacana. Prazer é meu. Tô super animada pelo nosso papo hoje. Ai, que legal. Carol, você está participando de um painel hoje, né? A conexão da música com as marcas. Vai ser às 4 horas. Isso mesmo. Qual a expectativa aí para essa conversa? Olha, vão ter debates interessantes. O Simoninha tá também, enfim, tem gente do mercado pra gente falar da importância realmente de ter a música conectada com as marcas para poder fazer conexões emocionais com as pessoas, né? Para sair um pouco também desse transacional e a gente conseguir trazer ligações um pouco mais realmente emocionais, enfim, num outro nível com as pessoas. A importância realmente de trazer essa questão da música para o nosso dia a dia de marca. Conexão mais genuína, assim, Isso, né? Exatamente. Um outro estágio emocional do público, né? Isso é cada vez mais importante, né? Assim, as pessoas estão cada vez mais querendo que as marcas mostrem propósito, mostrem valores. E nesse mundo que a gente está, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, 1 milhão de informações ao mesmo tempo, a gente realmente tem que não só se diferenciar, mas buscar realmente ser cada vez mais genuíno, como você falou, né? Ter narrativas verdadeiras, ter realmente um propósito, valores muito claros para as pessoas. Então, isso tudo faz parte de uma comunicação efetiva. A gente também pensar nessa parte de como que a gente usa a música, como é que a gente usa o visual, enfim, são todos esses pedacinhos que constroem a marca para as pessoas, no final das contas. Sim, sim. E vamos começar do começo. Conta um pouquinho da tua trajetória aí, pessoal, profissional, rapidinho, pra gente entender do background. Você tem uma posição super interessante também dentro da TIM. Tenho. Eu comecei trabalhando em agências de publicidade, trabalhei em grandes agências, na DPZ, na Ogilvy, e já estou na TIM há 20 anos. Nossa, Fiz minha carreira bastante na TIM. Trabalhar em tecnologia é muito interessante, né? Porque a empresa vai mudando, porque o mercado vai mudando, o mundo vai mudando, a tecnologia vai mudando. Você tem acompanhado a mudança de várias coisas mega importantes para o nosso cotidiano. Exatamente. Né? Então, assim, nem parece que é a mesma empresa que estava há 20 anos atrás. Isso é bem interessante. E aí, trabalhei na área de comunicação também regional, já fui de CRM, né? Cuidei já de relacionamento com o cliente e já estou de volta na área de comunicação já há algum tempo. Hoje em dia, sou head de branding, brand experience e social media na TIM. Então, cuido de tudo que é marca, todas as experiências da marca e também as nossas redes sociais. Que legal. E que massa você ter uma posição que integra tantas disciplinas diferentes, sim, né? Sim. Quais são os principais desafios, assim, que você tem hoje em dia? Por que eu te pergunto? A gente recebe muitos convidados aqui que são de agência, que são da posição de brand experience, especificamente dentro de marcas, né, que contratam isso. E uma das grandes discussões aqui é como que a gente integra a experiência de marca de uma forma estratégica e não só tática, né? Na régua de relacionamento com o cliente. Então, você tem uma posição que integra isso, né? Como um todo. Conta um pouquinho sobre como que são os desafios e o que você enxerga de diferente em relação a marcas que empregam brand experience de uma forma um pouco mais tática, assim. Isso é interessante que você falou, assim, de como a gente tem essa visão 360, eu penso na estratégia de marca, eu, obviamente, meu time, na estratégia de marca, mas já pensando não só na comunicação, no que a gente vai fazer em campanhas, mas também como é que a gente traduz isso na experiência para o cliente, como é que a gente traduz isso nas redes sociais, que é o dia a dia que a gente tem para engajar o cliente. Então, é uma visão muito mais completa. A gente realmente consegue fazer as nossas entregas, e a gente tem muitos cases de sucesso. Sim. A gente, por exemplo, faz o Rock in Rio. A gente, ano passado, no Rock in Rio foi a marca mais comentada. Não, porque... o que vocês fizeram no Rock in Rio foi fora de série. Obrigada. Genial. A gente pode até entrar um pouquinho no detalhe Podemos, depois. mas assim, só para dar um exemplo, a gente realmente pensa muito nesse 360. Então, é sobre a narrativa da marca. Como é que eu vou trazer essa narrativa da marca para a experiência? Como é que eu vou traduzir isso também nas redes sociais para poder levar para as pessoas que não estão lá? Como é que eu comunico isso na mídia? Então, toda essa visão 360 faz bastante diferença. A gente consegue trazer realmente experiências muito verdadeiras, muito proprietárias, muito com a nossa cara e principalmente passando nos nossos valores de marca. Então, acho que isso é um diferencial importante. E você enxerga a experiência de marca, ou vocês enquanto empresa, né, enquanto companhia, enxergam a experiência de marca como a ação, a ativação, ou todos os pontos de contato são integrados nessa estratégia? Todos os pontos de contato, sim, muito, muito bem colocado. Assim, na verdade, a experiência de marca é em todo lugar, desde o cliente entrando na loja, e essa parte também de design de loja estrutural também fica ali com a gente, até realmente estar num evento, curtindo o evento, curtindo a nossa ativação no evento. Então, a gente entende realmente que a experiência de marca acontece o tempo inteiro. Desde as pessoas que estão ali na frente fazendo venda, até a gente entregando um evento. Então, por isso que é interessante essa visão 360. Né? A experiência de marcas que é um ponto ali da ativação do evento, é um ponto ali
fora da curva, que é mais especial, mas essa experiência ela acontece o tempo todo em todos os pontos de contato. Sim. Falando um pouquinho do território da música, você comentou também do Rock in Rio, né? Lá no Rock in Rio, no último, vocês já estão há algum tempo, né? No Rock in Rio, já estão muito bem posicionados nessa questão do território da música. Você consegue me trazer uma narrativa aí de como que isso aconteceu, quando que isso foi detectado e como que começou essa relação da marca com esse território? Na verdade, a TIM já tem uma relação com a música já há algum tempo, né? Desde que a gente lançou nacionalmente aqui em 2002, a gente já constrói essa relação com a música. A gente já teve o TIM Festival, enfim, já teve outras iniciativas. E aí, em 2022, a gente voltou com força para esse território, porque a gente entende que é uma das maiores paixões do brasileiro, né? E como é que a gente consegue, como eu falei antes, né, se conectar de uma forma mais emocional e um pouco menos transacional, menos dia a dia, né? A gente quer que o cliente lembre da gente em momentos bacanas também, não lembre da gente só quando ele está com um problema ou quando ele tem que consumir algum serviço nosso. A gente quer que a gente lembre da gente em momentos lúdicos, momentos felizes. Então, a música é um território muito rico para isso, né? E como a gente já tinha força, a gente realmente retomou esse território com muita força e muita visão estratégica para a gente voltar a ter essa conexão mais emocional com as pessoas, tá? E aí a gente entrou no Rock in Rio em 2022 e desde então a gente vem construindo essa narrativa realmente da TIM com a música, criando momentos memoráveis, criando momentos incríveis para as pessoas e não só nos eventos, tá? A gente entende a música para a gente como uma plataforma. Então a música ela tá não só nos eventos, mas ela tá também na nossa comunicação, nas nossas embaixadoras, que a gente tem a Isa e a Ivete, que são grandes cantoras. Maravilhoso. Então ela permeia tudo que a gente faz de comunicação. Então a gente faz de uma forma muito verdadeira, é realmente um território que a gente trabalha em todos os pontos de contato e de todas as formas, né? O patrocínio é um deles, a ativação é um deles, mas a gente tem toda a parte de comunicação, toda a parte de embaixadores, como eu falei, enfim. Tem a nossa loja que a gente lançou nova agora, ela é muito focada em música. Então a gente tem realmente isso como um território forte da marca e a gente entra sempre de uma forma muito verdadeira. Acho que é por isso que as pessoas também conseguem conectar muito a gente à música. Sim. No Rock in Rio vocês trouxeram ali a função da conectividade, né? Conta um pouquinho sobre como que foi. Eu fiquei muito curiosa, porque eu presenciei lá, eu participei da experiência. Eu achei muito ousada no sentido de que é marketing ao vivo. Sim. Se não der certo, isso também vai ser uma experiência para quem tá lá, né? Então você tem que ter muita confiança, né? Então, como que foi esse processo, assim, de assumir a responsabilidade e contar um pouquinho também para quem não sabe, né? Para quem não tá entendendo direito o que eu tô falando, mas como que foi esse processo de desenvolvimento daquele case? A gente tem um desafio sempre, que é trazer tecnologia com ativação, né? Sim. Então, a gente realmente é uma marca que a gente se vê como uma marca de tecnologia, né? Não só de serviço, não só de telefonia. Então, a gente tem que trazer isso pro dia a dia. E a gente, em 2022, estava lançando o 5G, que é a tecnologia atual de telefone, que traz uma latência muito mais baixa, ou seja, as coisas acontecem realmente real time. E a gente precisava tangibilizar um pouco para as pessoas o que é esse 5G. Então, a gente vem nesse desafio já há algum tempo. E no último Rock in Rio, a gente fez uma ativação muito bacana, porque aí E aí é uma coisa muito importante para a experiência, né? A gente tem que pensar na experiência do cliente. Não adianta eu pensar numa experiência que é legal de marca, mas que não vai falar nada para o cliente. Então, o desafio foi como é que eu consigo tangibilizar a tecnologia para alguma experiência para o cliente que seja realmente memorável para ele, que seja realmente legal para ele, que ele realmente vai querer participar, né? Para poder entregar isso de uma forma que funcione, né? Como você falou ali na hora. E aí a gente teve essa ideia, junto com a agência de ativação, de fazer esse karaokê 5G, que foi incrível. Deu frio na barriga, mas a nossa rede maravilhosa entregou tudo. Então, a gente tinha uma banda no nosso stand, uma banda conectada, e as pessoas cantavam de cabines em outros lugares do Rock in Rio. E tinha uma cabine, inclusive, numa loja aqui no shopping, no New York City Center. Jura? Todas conectadas por 5G. Então, a banda tocava ali ao vivo no stand e as pessoas cantavam de onde estivessem e apareciam... É latência ao vivo, né? Ao vivo. E aí apareciam ao vivo ali num holograma, cantando junto com a banda. Então, foi uma experiência muito bacana. Assim, legal também porque a gente trouxe pessoas que nem estavam no Rock in Rio, que puderam participar, que estavam aqui fora, né, passeando. As pessoas lá entenderam como é que o 5G funciona, né, como você falou, essa coisa da latência ali ao vivo, funcionando super bem. E é uma experiência legal. Todo mundo gosta de cantar, todo mundo gosta de aparecer, todo mundo gosta de criar seu vídeo, seu conteúdo. Sim. E aí a gente depois mandava o vídeo para as pessoas com esse conteúdo para elas compartilharem. Então, foi muito bacana, realmente. Assim, a gente tem que se desafiar. Eu acho que a tendência cada vez mais essa, né? A gente se desafiar, trazer coisas diferentes, porque as pessoas estão mais exigentes, né? Para terem experiências realmente diferentes. Estão esperando uma experiência que seja à altura, né? Não só do que eles esperam, né? Que a marca tendo a expectativa,
mas que faça sentido também, né? Isso. É uma coisa que a gente percebe também em festivais de música, né? As marcas que estão participando aí de festivais de música, bom, essa marca, ela realmente, foi o que a gente começou conversando, né? Ela realmente está bem posicionada no território de música, ela não está se aproveitando ali, assim como tem vários washes por aí, né? Pink wash, agora a gente vai entrar no mês de junho também, né? Começa aí a movimentar todas essas discussões e se percebem, né, as coisas. Então é muito, muito interessante ver essa estratégia, né, acontecendo. E para o futuro, assim, Carol, o que você enxerga hoje nessa parte de marketing de experiência, assim? Onde que, enfim, profissionais, designers de experiência, você vê que eles têm que estar posicionados ou têm que estar olhando para qual direção, assim, para continuarem criativos e continuarem entregando, assim, as coisas que os consumidores querem também, estão pedindo? O que você enxerga nesse futuro, assim, próximo e um pouco mais distante? Bom, a gente está cada vez com um desafio maior de aparecer, né? Porque a gente está toda hora, clientes tendo 1 milhão de informações e estímulos. E quando você vai num festival, hoje em dia você vê que tem também, né, um monte de estímulos e luzes e stands. Então, assim, acho que alguns dos desafios passam por algumas coisas que já acontecem hoje e algumas coisas que ainda estão vindo, né? Do que acontece hoje? É realmente você conseguir ter essa narrativa verdadeira que a gente falou, ter um propósito, porque as pessoas realmente cada vez mais cobram qual é o propósito da marca, né? O que a marca está aqui para trazer para mim? Então, quando a gente fala, inclusive, de território de música, eu não estou falando só de um patrocínio. A TV Atim realmente é como uma fomentadora desse espaço cultural. A gente tem eventos proprietários também, porque a gente traz valores da marca, como diversidade, enfim, a liberdade, tudo que a gente acredita. Então, é ter realmente essa narrativa muito verdadeira, muito bem construída. É ter realmente uma criatividade, né, que vai trazer alguma coisa diferente e que principalmente a gente cria um momento memorável para a pessoa, né? Que a gente consiga criar esse momento único dela estar ali com a gente. E o que está vindo no futuro? Acho que tem muita tecnologia que está vindo para ajudar, né? A gente ainda tem muito aí para trazer de IA, que é um espaço ainda que está sendo utilizado, mas não tanto, porque a tendência é cada vez mais personalizar essas experiências também. Então, a gente consegue usar esse IA para personalizar cada vez mais a experiência das pessoas, elas realmente se sentirem únicas ali naquele momento. Toda a parte de sensores agora também estão super, cada vez mais sensíveis, né? Sensores sensíveis, mas que conseguem captar movimento. Então, assim, como é que a gente consegue trazer isso para esse mundo? E sempre de uma forma muito bacana, que não é... Porque a tecnologia tem um lado muito legal, principalmente para o entretenimento, né? Que é você ter essas experiências novas. Então, como é que a gente traz isso de uma forma que a pessoa esteja ali, em loco, consiga compartilhar, não esteja sozinha, mas consiga sentir numa experiência ali imersiva, personalizada, a cara dela é a cara da marca. E aí você consegue criar realmente essa ligação. Então, acho que está vindo por aí essa questão toda de tecnologia que a gente tem que começar a usar a nosso favor cada vez mais as experiências. E eu imagino a pressão também do lado de vocês de ter que implementar isso, né? Ver uma coisa nova aparecendo, falar, cara, a gente precisa colocar isso. Daí tem que voltar uns passos. Tipo, isso faz sentido por quê, né? Uhum. Porque também tem muito disso, assim. Eu gosto da analogia do mágico ensinar o truque. Tem o mágico mostrar o truque, você se espanta, gera aquela sensação, aquela reação emocional, né? E parece que quando mostra o truque, fica tipo, ah, tá, era só isso, nossa, que bom. É verdade. E as experiências de marca também, elas estão meio que nessa dinâmica, assim, né? Que é você usar a tecnologia, parecer que é mágica, mas quando a tecnologia se torna a protagonista, parece que perde um pouco da magia, né? E eu vejo vocês muito com esse cuidado, por exemplo, eu cito bastante o case de Rock in Rio, porque foi muito disso, assim, eu não parava pra refletir, tipo, porque o 5G, porque é o que a TIM tá oferecendo e tal. Era muito imersivo ali mesmo, né? Mas acho que o grande pulo aí é justamente você colocar sempre a pessoa como protagonista. Né? A experiência do usuário em primeiro lugar. Porque quando você bota a marca em primeiro lugar, ou a tecnologia em primeiro lugar, é o que você falou, vai soar falso, você acaba com a magia. Quando você coloca a experiência da pessoa em primeiro lugar, o que ela quer viver, a tecnologia ela tá lá como um enabler, realmente, né? Como algo que vai só fazer aquilo acontecer. E aí a magia acontece. É muito o que a gente fez no karaokê. A gente fez agora também no Festival de Verão de Salvador uma dança também, que as pessoas dançavam no nosso stand, e aí as pessoas estavam no festival, dançavam em outro lugar e apareciam ao vivo no stand. Então as pessoas estavam se divertindo, elas estavam curtindo, elas estavam aparecendo. A tecnologia era ali o que... fazia aquilo ser possível, né? Sim. Então acho que é isso, eu sempre penso assim, o que o consumidor quer? O que vai fazer ele se divertir? Vai fazer ele realmente um momento memorável, né? Ter essa vontade de compartilhar, é muito isso, acho que é aí que está a diferença do que a gente faz. E eu achei muito criativo essa dinâmica que vocês criaram também, porque assim como você falou, teve o karaokê, daí no Festival de Verão de Salvador teve a dança.
é uma ativação que ela meio que se torna um clássico, assim, da marca, né? Tipo, Isso. beleza, pode ser que a Team leve, mas e aí, o que eles vão colocar pra gente interagir? E daí você consegue permear outros... O território da música é muito vasto, né? Mas você consegue transitar entre os gêneros, né? Sim. Porque um Rock in Rio tem uma proposta totalmente diferente num Festival de Salvador, Sim. né? Mas isso tem a ver até com o nosso valor de marca, né? Porque a gente tem essa questão da diversidade. Então, a diversidade de público, diversidade de artistas. Então, pra gente é muito bacana transitar nesse mundo diverso. É como você falou, a música abarca muita coisa. Então, a gente sempre tem que achar também dentro do território qual é a nossa forma, a nossa linguagem dentro do território, né? Qual é o nosso lugar dentro daquele território. E aí, a gente está navegando muito por esse lugar mesmo, da gente trazer essas interações, da gente trazer esse engajamento com as pessoas, esse protagonismo do cliente, né? A gente usou muito uma frase no último Rock in Rio, que era com 5G, o palco da internet na sua mão, ou seja, você tá fazendo tudo ali que você quer na sua mão, você é o protagonista, né? Colocar a pessoa nesse lugar. E acho que isso que faz diferença nas experiências. As mais memoráveis são aquelas que você se sente realmente protagonista dela, né? Você não tá só como mais uma pessoa ali participando. E aí, é esse caminho que a gente faz muito, assim, como é que a gente consegue trazer as pessoas usando a tecnologia para aproveitar mais ainda o mundo da música. Sim. E com 20 anos de casa, você acompanhou muito o desenvolvimento até da própria disciplina de Brand Experience. Muito, né? bastante. E como é que você enxergou, assim, como é que você enxerga, na verdade, essas mudanças muito no pós-pandemia, né? A gente viu uma demanda reprimidíssima, né? Das pessoas por experiências, né? Físicas, Sim, offline, ao vivo, né? Daí tem essa questão, né? Vocês, enquanto uma empresa que propicia aí essas interações online, oferecer experiências offline, né? Tem tudo isso acontecendo. Como é que você enxerga, assim, a evolução dessa disciplina e a importância dela para as marcas hoje? É o que você falou, né? A exigência está muito diferente. Então, se você for ver como eram as ativações há anos atrás, o primeiro Rock in Rio não tinha nem ativação direito, né? No segundo eram marcas só. Então, você vai vendo a evolução, o quanto que agora tem realmente essa necessidade, essa vontade das pessoas de estarem interagindo com as marcas de outras formas. Elas não querem que elas estejam ali só como patrocinadoras. Elas querem que esteja ali como alguma coisa para elas de diferente, né? E tem muito aquela coisa de viver o que está ali ao vivo, né? Essa vontade. E também depois... Tipo assim, cara, eu estive lá, eu curti, eu fui, eu participei, eu tive um momento meu. Então... Eu ajudei a construir toda aquela ocasião. Exatamente. Né? Se sentir participante, é exatamente isso. Então, eu vi muito essa mudança, não só de tecnologia. Eu estava até brincando que as ativações do começo, quando eu estava trabalhando na TIM, era tirar uma foto dela impressa. Até hoje, a gente fazer pessoas conectadas ao vivo cantando, né? Então, a própria tecnologia pra gente trouxe muito isso. Mas também essa exigência das pessoas. De ter uns espaços mais bacanas, de ter realmente mais essa personalização, esse protagonismo, né? As pessoas estão cada vez mais exigentes com as marcas e com as experiências que são dadas, né? Tem que ser uma moeda de troca bacana. Eu não quero só receber tua marca, eu quero receber uma coisa legal para eu guardar e viver, né? E é isso que a gente tem que focar. Então, hoje a gente faz coisas muito mais elaboradas, muito mais bacanas do que a gente fazia antes. E acho que o mercado todo está nesse caminho, né? Toda vez a gente vai... Eu sempre fui rata de festival, né? Mesmo antes de trabalhar com o Brand Experience. Então, eu comecei realmente a ser head dessa parte desde 2018. Então, mesmo antes disso, eu havia festival, estava sempre olhando. Muita referência. E é muita referência. E você vê assim, cara, tem ativações desde as mais simples, né, que é só você ganhar um brinde, que as pessoas vão lá só para ganhar o brinde e saem, até essas mais bacanas, imersivas, que você participa, que são mais realmente especiais, né? E essas é que ficam na cabeça das pessoas. São essas marcas que elas vão lembrar depois com carinho. A gente vê muito pelas marcas lembradas, né, dos festivais. Então, é uma evolução no mercado. A gente vai hoje em dia ver luz, neon, stands super bonitos, mas não é só sobre a beleza, é sobre realmente a entrega, né? Isso realmente evoluiu bastante nesse tempo. Sim. E no momento que você entra na memória do consumidor, né, que você está se relacionando ali num nível emocional, isso é um pouco diferente. Um pouco não, é totalmente diferente de você trabalhar, por exemplo, com redes sociais, no ambiente online, que você tem muito mais do controle, né? Você consegue falar um pouquinho sobre como que vocês mensuram a eficiência de uma experiência de marca e no que isso altera o ponteiro de alguma forma para vocês? Claro, a gente faz pesquisa, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre tem feito nos eventos para entender realmente como é que as pessoas viram a nossa marca ali no evento, como é que elas interagiram, qual foi a visão delas sobre aquela interação. A gente também mede redes sociais, porque como a gente sempre posta, né, faz a cobertura online do que a gente está fazendo, leva influenciadores, a gente posta muito o que está acontecendo ali. A gente consegue medir, né, qual é o engajamento das pessoas, qual a favorabilidade, quais são os comentários sobre tudo que a gente está fazendo ali de experiência. Então, isso também ajuda. A gente tem vários KPIs, né? Então, é muito esse KPI de pesquisa,
esse KPI de redes sociais do listening, né, que a gente entende engajamento, favorabilidade, número de comentários, e a gente também vai medindo ao longo do tempo, e aí já é uma coisa mais a médio, longo prazo, como é que está a nossa top of mind de marca, como é que está a nossa preferência e rejeição em cada localidade. Aí já é um KPI que ele é construído mais ao longo do tempo, né? Mas o mais imediato, a gente realmente foca muito nessa questão da pesquisa dos eventos e nas redes sociais. E vocês fazem captação de dados também ao longo da jornada, né? Ali nas próprias ativações. Eu acho que isso também já é um ponto super importante, né? Porque hoje em dia você vê as pessoas estão transitando, estão indo, né? Entram em ativação, saem em ativação. E daí você meio que perde um pouco da noção, né? Tipo, tá, quantas pessoas realmente passaram por aqui? O que elas fizeram durante esse período, né? Porque é isso que é integrar, de fato, né? Que você tem uma conversa antes, tem uma conversa durante, vai continuar essa conversa depois, né? Então, isso que é primordial e é uma coisa que eu sempre trago aqui também no podcast para incentivar, né, que as marcas e as agências também tenham esse tipo de preocupação, que é essa mensuração, às vezes, no nível mais básico, sabe? Sim, isso aí é default também, né? Você trouxe um ponto importante. A gente sempre mede quantas pessoas foram, né, por dia, quantas... karaokê, por exemplo, qual foi a música mais pedida? A gente vai entendendo realmente ali em loco como é que tá indo. A gente também traz essas outras métricas, porque, no fundo, o que a gente quer com a experiência de marca é trazer também pontos positivos para a própria marca, né? Construir ao longo do tempo. Então, é importante ter essa medição em loco, ter essa medição um pouco mais ampla e essa ao longo do tempo para entender essa construção. Que aí vem muito também do que você falou da narrativa, né? A gente não adianta fazer um evento só, patrocinou, fez o evento, fez uma ativação legal e pronto. É exatamente o que você falou. A gente tem que ter um antes, um pré, a gente tem que ter o durante, tem que ter o pós. Então, toda essa narrativa, ela vai construindo pra gente esse território de música e essa verdade da gente no território, né? E é isso, você vai construindo esse lugar, tipo, as pessoas já esperam que a gente vai levar alguma coisa diferente de conexão, né, para as pessoas curtirem, aparecerem. Então, ao longo do tempo, você vai construindo para a marca, né? Não são só suspiros, não são tiros de espingarda, né? A gente vai realmente construindo essa conversa ao longo do tempo. Teve um painel lá no South by Southwest que falou sobre as tendências do Brand Experience. E uma delas era sobre as ativações de marca, as experiências de marca terem um perfil episódico. Então, é como se você estivesse acompanhando uma série, e daí cada ativação que você é impactado, que você participa da marca, meio que integra, é um capítulo. E eu achei, cara, essa relação fantástica. E conversa muito com o que vocês têm feito também, né? Então, enfim... Eu conversei com uma cliente esses dias, a gente estava no evento, ela conversou com a gente, ela falou: nossa, o que vocês fazem com música é incrível, eu amo a marca de vocês fazem muita coisa legal. E é muito isso, é da construção, porque não foi só um evento que ela foi, não foi só um show que ela viu. É essa construção ao longo do tempo desses episódios, como você falou, que vai criando na cabeça dela essa série do que é a relação com a marca. E para finalizar, a gente falou de eventos muito grandes, né, muito midiáticos, que é o Rock in Rio, que é o Festival de Música de Salvador, né? Como que vocês têm aproveitado ou vocês têm em vista estar em outros eventos, outros festivais, né? Vocês têm um festival proprietário também que está acontecendo. Como que vocês constroem isso hoje? A gente tem o T-Music, né, que é o nosso festival proprietário, que é a nossa Menina dos Olhos. Que aconteceu agora, né? Aconteceu agora em São Paulo, foi a primeira vez em São Paulo. A gente ali consegue realmente trazer todos os valores da marca, né? Para as pessoas curtirem junto com a gente a experiência em si do evento. E é gratuito, então é uma coisa que a gente acredita muito. A gente está democratizando a música com qualidade para as pessoas, com um evento super bem estruturado, qualidade de som, de artistas. Então, é uma entrega que a gente faz para a sociedade também, que a gente acredita muito. Então, essa é uma das nossas meninas dos olhos. A gente tem os grandes eventos, como o Rock in Rio Festival de Verão, né, que são também as âncoras ali ao longo do ano. E a gente faz vários eventos também mais regionais, né? Então, a gente... em cada região a gente tem um evento que é mais local. A gente tem um na praia em Brasília que dura alguns meses. A gente vai fazer o breve agora no final de junho em Uberlândia. A gente fez agora o Curitiba em Curitiba e fez também o Arvo em Florianópolis. Então a gente tem essa visão em camadas, né, do PMG de tamanho de festivais, né? E a gente vai encaixando para a gente poder estar em todos os lugares, proporcionando as experiências para todo mundo. Legal. Bem, Carol, eram essas as perguntas que eu tinha. Considerações finais para nossa audiência? Não, quero só agradecer e de novo falar para todo mundo que assim, Brand Experience é algo que você faz no dia a dia, né? Não é, como você bem falou no começo, né? São todos os pontos de contato. Então, é importante sempre ter essa visão mesmo, 360 de marca, da experiência, do que você quer e principalmente entender o que você quer com a sua marca. Qual o propósito da sua marca, o que você vai entregar para as pessoas. Isso aí já é meio caminho andado para você poder fazer um belo trabalho.
Legal. Obrigada pela tua presença, Obrigada Carol. a você. Muito obrigada pelo papo e bom painel. Obrigada. Logo menos também. Te espero lá. Obrigada. Com certeza estarei lá. Bem, gente, é isso. Temos o Na Escuta, mais um Na Escuta no Here to See. Estamos encerrando o episódio agora, mas logo menos vem mais por aí, tá bom? Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.